Salve, salve galera, professor Gustavo na área, tudo bem com vocês? Beleza? Pois bem, hoje a gente vai continuar falando aqui sobre essa questão de autismo, né? E eu quero comentar um pouco melhor sobre políticas educacionais para autistas, tá? Temos uma série de estratégias educacionais em vigor, né? E o meu objetivo com vocês aqui é estar trabalhando especificamente com essas estratégias, visando a gente perceber um pouco como acontece efetivamente esse movimento, tá? Então são políticas educacionais para autistas, um assunto muito importante, e a gente começa a trabalhar com vocês a partir de agora. Então, dito isso, vamos lá. Políticas educacionais para autistas, então vamos nessa. As políticas educacionais para autistas desempenham um papel crucial na promoção da inclusão e na garantia de acesso igualitário à educação de qualidade, tá? Essas políticas são fundamentais para criar ambientes educacionais que atendam às necessidades individuais das pessoas no espectro autista, reconhecendo e valorizando suas habilidades e garantindo seu pleno desenvolvimento, tá? Por conta disso, uma política educacional eficaz para os autistas deve ser baseada nos princípios da inclusão e na educação centrada nas pessoas, beleza? E isso implica criar um ambiente que seja acolhedor, acessível e que promova a participação plena de todas as crianças e jovens, independente de sua condição de autismo. Então, o primeiro ponto importante que eu gosto de destacar dessas políticas em se tratando da questão dos nossos alunos autistas, ela envolve especificamente a inclusão, tá? Então a política ela tem que ser ressaltada, respaldada em práticas inclusivas. Isso pressupõe a ideia master da educação, que seria justamente promover um acesso igualitário, tá bom? Então isso é imperativo para nós, promover aí um processo de acesso igualitário acesso igualitário à educação, tá bom? Bom, e aí tem várias estratégias, né, no que se refere a essas políticas educacionais, né? E aí uma delas muito importante são essas salas de aulas inclusivas, né? Então, isso significa que as crianças no espectro autista devem ter a oportunidade de aprender lado a lado com seus colegas neurotípicos em um ambiente de sala de aula comum, tá? Então essa inclusão ela vai partir da sala de aula, beleza? O que acontecia que era muito comum, né? As crianças num passado não, infelizmente, né? As crianças num passado não tão distante, elas eram crivadas, elas eram separadas, né? Isso não é muito legal, porque hoje se você pega a pedagogia contemporânea, ela vai por A mais B e bater na tecla que isso está errado, tá? O ambiente inclusivo, ele vai visar justamente que todos convivam na sala de aula, porque é inegável que todo mundo aprende no que se refere a isso, tá bom? Então hoje mudou bastante, quer dizer, mudou muito se comparado ao que acontecia em anos anteriores, e ainda bem que nós tivemos efetivamente essas mudanças, tá? É importante fornecer o apoio e os ajustes necessários para que as crianças possam se beneficiar amplamente desse ambiente inclusivo. Os apoios podem incluir a disponibilização de professores de apoio ou assistentes educacionais que tenham treinamento especializado em autismo, tá? A gente sabe, de modo geral, né, que nós temos, às vezes, determinados cursos de licenciatura, eles não dão condições adequadas, né, para que a gente consiga, de certa forma, incluir todo mundo, né? Porque os cursos de licenciatura, às vezes, eles estão mais preocupados no processo formativo da matéria do que da clientela em si, né? E, claro, tipo, o autismo, ele é um espectro, tem várias variáveis. Então, às vezes, é necessário um professor de apoio, um assistente educacional, que tenha formação para isso, para estar servindo de ancoragem para aquela criança, né? Esses profissionais podem auxiliar no desenvolvimento de estratégias de ensino e aprendizagem adaptadas, oferecer suporte individualizado e ajudar na implementação de programas de intervenção comportamental terapêutica quando necessário. Então aí a gente pode tranquilamente contar aí com uma equipe multidisciplinar, né? Tá? Pode acontecer também, beleza? Aí vai depender especificamente do aluno,
né? Qual é o seu nível de autismo e principalmente ali se a escola ela vai ter condição de atender mais individualizado, que é o que realmente a gente espera, mas todo mundo integrado, isso que eu acho importante citar. Obviamente, nós professores, como vocês estão vendo agora, né? A gente precisa de uma formação continuada, tá? Essa formação contínua, ela é fundamental porque nós somos uma das peças-chaves dessa palavra chamada educação. Então, quer dizer, tipo, Gustavo, eu não tive formação contínua, né? Gustavo, eu não tive formação de autismo na minha época de graduação, tá? Mas hoje tem um monte de especialização, lato sensu, cursos de curta duração. Então, quer dizer, o acesso hoje à educação é muito mais fácil, né? Então, por conta disso, a capacitação aí é cobrada de nós, né? E eu entendo por quê, porque quer queira, quer não, essa capacitação cobrada de nós, ela é fundamental no sentido de que, olha, nós precisamos nos capacitar levando em consideração esse público, né? Pode ser utilizado treinamento sobre autismo, né? As escolas promover isso, comunicação alternativa e ampliada e a compreensão dos desafios sensoriais e emocionais que as crianças autistas podem enfrentar, tá? Parcerias entre escolas, famílias e profissionais de saúde, tá? A colaboração e o compartilhamento de informações entre esses atores são essenciais para garantir que a criança receba um suporte consistente e abrangente em diversos contextos, tá? Então, então, diante desse cenário, quer dizer, é muito importante nesse caso a parceria com a família, tá? Essas parcerias, elas são fundamentais, porque a família, eu sempre digo que a família, ela precisa acreditar no projeto da escola, até porque em vários momentos essa criança, se ela pertence, por exemplo, a uma escola de tempo integral, ela vai ficar o dia inteiro na escola. E a família não vai acreditar no projeto, quer dizer, ou acreditar que tudo aquilo que a escola faz é errado, eu não vejo muito sentido nisso, né? Mas, de qualquer modo, isso é bem interessante nesse sentido, porque as famílias elas têm que acreditar no projeto, né? Ou pelo menos conhecê-lo, para poder, evidentemente, fazer as críticas pontuais, quando necessárias, levando em consideração que todos nós, seres humanos, somos passíveis a erros, tá bom? E aí, no caso, essa equipe multidisciplinar, ela não envolve só, por exemplo, professores assistentes, tá? Então, às vezes, a criança autista ela vai precisar, por exemplo, de médico, vai precisar de advogado, de fonoaudiólogo, né? Ela vai precisar, por exemplo, de uma leva de profissionais para que desenvolva ali a sua própria potencialidade, tá? Um outro que eu acho fundamental é o combate à discriminação, tá? Sala de aula é um negócio muito louco, né? A escola ela tem problemas porque a sociedade também tem, né? A sociedade, em determinados momentos, ela cobra uma escola perfeita, mas essa escola perfeita não existe porque ela também não é, né? E isso envolve principalmente no quê? Se existe casos de preconceito que devem ser combatidos envolvendo esse público e que tem que ter um combate à discriminação de uma forma mais incisiva, mas a gente nota, de modo geral, que a sociedade também, em determinados momentos, ela tem essa perspectiva de discriminar esse público, né? E não é esse o objetivo, quer dizer, o combate à discriminação, ele começa na escola, mas ele tem que ser tentacular. Ou seja, a escola inicia esse trabalho, conscientiza o indivíduo que esse sujeito, ele é dono de particularidades únicas, mas em contrapartida o tecido social, ele também deve ajudar, né? E aí, em termos dessas políticas, hoje em dia, se fala também muito da flexibilidade delas, tá? Quando eu digo flexibilidade, é principalmente flexibilidade, tanto de política quanto de currículo, para atender os diferentes perfis desse espectro específico, tá bom? Então, em se tratando de política, se fala muito da pauta da inclusão, o acesso igualitário, colocando todas as crianças convivendo em sala de aula. Quando eu digo criança, né, os alunos, né, tanto aqueles que têm autismo, independente dos seus níveis, quanto aqueles que não têm, tá bom? É necessário uma equipe multidisciplinar, né, às vezes com terapeutas, às vezes com fono, né, e professores assistentes. O professor, ele é responsável por passar por um processo de formação contínua, você é responsável pela sua formação, embora os sistemas de ensino possam ajudar.
A parceria com a família é importante e o combate à discriminação nesse ponto é fundamental. E além disso, uma flexibilização no que se refere aos currículos para atender especificamente a demanda de públicos específicos, beleza? Ou para atender a demanda de cada aluno, beleza? Era isso, obrigado pela atenção, fiquem bem e nos vemos numa próxima oportunidade. Paz e bem, tudo de bom, tchau, tchau.